Bora lá então, pessoal, para a revisão de conceitos para a sua prova bimestral dessa semana, tá bom? Assista o vídeo várias vezes, veja se você está com alguma dificuldade nos exercícios, volta nele, tá bom? Não serão os mesmos exercícios, mas os conceitos são os mesmos. Então, se você souber raciocinar, saber pensar, né, dentro do exercício, você vai super bem na prova, tá bom? Então, vamos ver essas revisões aí que nós vimos durante esses dias que nós estávamos em sala. Então, a primeira situação aqui é observe o conjunto abaixo e responda. Eu tenho um conjunto B, onde dentro desse conjunto eu tenho A, B e C, tá bom? Então, ele pergunta lá quantos elementos nós temos dentro do conjunto B. Então, eu tenho 1, 2, 3 elementos, ó. 3 elementos. Aí ele continua, e quais são os elementos do conjunto? São os elementos que vocês estão vendo. Eu tenho o elemento A, eu tenho o elemento B e eu tenho o elemento C. Aí ele pergunta, quantos subconjuntos temos no conjunto B? Então, aqui nós vamos usar aquela potência, lembra, de base 2. Para isso, eu vou precisar usar isso aqui, ó. Por isso que eu pergunto aqui, ó, quantos elementos você tem? Para você lembrar que esses elementos são os seus valores de N aqui em cima, ó, tá bom? Que é o que você vai utilizar. Então, eu tenho 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 subconjuntos dentro do conjunto B. Tá bom? E aí ele pergunta, descreva o conjunto das partes do conjunto B. Lembra que eu falei em sala de aula? Antes de existir A, B e C, como é que estava o conjunto? Né? Então, nós vamos descrever isso. Então, o meu conjunto B, ele foi primeiro vazio, né? Aí, de repente, me surgiu o A. E aí veio o B, e aí veio o C. Aí as partes do conjunto começaram a se juntar, né? A e B, o A e o C também conversaram ali. De repente o B e o C também queriam se conversar, ó. E aí decidiram então ficar juntinhos, ó. Tá bom? Nós deixamos o A, B e C sozinhos. Depois eu fiz isso aqui, ó. A e B conversaram, A e C conversaram, B e C conversaram. Ah, professora, mas por que B e A não conversaram? Porque B e A já havia feito essa conversa, ó. Tá bom? Então, nós falamos aí que tínhamos 8 subconjuntos, né, ó. Então, vamos contar. Vou pegar até uma cor de caneta diferente aqui, pra gente poder contar, tá bom, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, 8 subconjuntos, tá pronto aí tudo o que ele perguntou, tá? Bora pro próximo. Aí, aqui, dados os conjuntos abaixo, responda. Ele te deu 2 conjuntos, o conjunto A e B, e aí ele faz algumas perguntas para você. Vou continuar fazendo em vermelho, tá bom? Então, esse símbolo aqui, na matemática, quer dizer união. E união é juntar tudo, né? Então, vamos unir os elementos. Mas, por exemplo, vou dar uma dica aqui, ó. Eu tenho 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui. Preciso repeti-los? De forma alguma, tá bom? Nós vamos colocar um só, afinal de contas, 2 é 2, 3 é 3, tá bom? Então, vamos unir esses 2 conjuntos. 0, 1, 2, 3. Vou pular esses 2 porque eu já fiz, ó. Aí, 4, 5, 6 e 7. Unir todo mundo, tá bom? O próximo que nós temos é a intersecção. Nós chamamos isso de intersecção. E essa intersecção tem uma pergunta ali, né? O que se repete? O que se repete? Então, é o que você vai perguntar. O que eu tenho em A que se repete em B? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui que se repete em B, ó? O 2 e o 3, ó. 2 e 3. O que eu tenho aqui que se repete aqui? Então, eu vou colocar lá. O que se repete é o 2 e o 3.
tá bom? Esse sinalzinho aqui na matemática é o que nós chamamos de diferença. Também cabe uma pergunta aqui, né? O que eu tenho em A que é diferente de B? Então, vou apagar aqui, tá bom? Então, o que eu tenho em A que é diferente de B, que não se repete em B? Então, nós vamos ver lá, ó, o 0 e 1. O 0 e 1 é o que eu tenho de diferente aqui, ó. Eles não se repetem, tá bom? Então, 0 e 1. E aí, ele perguntou o contrário. Mas o que eu tenho em B? O que eu tenho aqui que é diferente de A? Então, você tem quem, ó? O 2 e o 3 se repetem, tá vendo, ó? Então, de diferente, eu tenho quem? Eu tenho... Calma aí só um minutinho, vou colocar em vermelho aqui. Eu tenho o 4, o 5, o 6 e o 7. Pronto, tá feito. Tem que saber esses símbolos, tá, pessoal? Ó, a união, a intersecção, a melhor pergunta a se fazer lá e a diferença, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Aqui é construa um diagrama de Venn e expresse as operações abaixo. Na avaliação de vocês, eu não coloquei para construção, tá bom? Ele já está construído lá e você vai me dar a resposta. Aqui nós vamos construir até mesmo para treino, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o conjunto. Quando eu tenho que construir, eu tenho que prestar atenção no que ele está pedindo, tá bom? Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, eu vou fazer aqui, ó, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Eles têm que estar se comunicando, tá bom? Então, vou escrever lá, conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, tá bom? A primeira coisa aqui, pessoal, lembre-se, né? Nós já estudamos isso em expressão numérica. A primeira coisa que nós temos que resolver é quem? É quem está, ó, dentro do nosso parênteses, tá bom? Eu vou fazer passo a passo, tá bom? Então, ele quer pegar o A e unir em C. Então, eu vou pegar tudo que está em A, ó, tudo que está em A. Tudo isso aqui está em A, ó. Tudo que está em A e eu vou unir em tudo que está em C. Tudo, ó. Tudo. Unir, tá bom? Agora, ele quer que você olhe para essa parte vermelha aqui, ó, para você poder responder o resto. Ele quer saber o seguinte: o que você tem em B que é diferente disso que você pintou, do vermelho, certo? Ó, do vermelho. Então, o que você tem aqui que é o que você tem em B, ó, o B, vou colocar em verde aqui, tá? O que você tem em B, ó, que é diferente do que está em vermelho. Então, eu vou fazer aqui de novo a resposta, ó. Eu vou responder novamente, tá bom? Essa é a sua resposta, ó. Fazer passo a passo para você entender. Então, A, B e C. O que nós temos de diferente não é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é tudo diferente do vermelho, ó. Então, na realidade, é essa resposta aqui que ele quer, ó. Esse pedacinho aqui é o que ele quer, tá bom? Tá feito. Então, letra A, belezinha. Tudo isso aqui eu vou colocar aqui como A, tá bom? Ó. Aí, o B eu vou fazer aqui embaixo. Já o B, ele fala diferente, né? O B, ele quer que você faça primeiro a intersecção lá dele, né? Então, nós vamos fazer lá assim, ó. A, B e C. Então, nós temos A, B e C. Agora, nós vamos pintar. Ele quer a intersecção de B. Então, o que eu tenho em A que se repete em B? Então, ó, vou colocar em vermelho aqui, ó. Isso aqui, em vermelho não, em verde, ó. Isso aqui faz parte do A, tá vendo, ó? E isso aqui, ó, faz parte de B também, ó. Tá vendo? Então, tudo isso aqui, vou pintar de amarelo, de vermelho. Tudo isso aqui, ó, é o que você tem que se repete, o que tem em A que se repete em B. Só que veja que ele pegou essa partezinha aqui, ó, e essa partezinha faz parte de quem? Faz parte do C, ó. Então, ele quer saber, dentro desse vermelho que você pintou, diferente de C, né? Então, vamos lá.
Vou fazer aqui de novo, tá bom? A sua resposta é essa próxima agora. A gente só foi passo a passo. Então, ele quer saber o seguinte: desse vermelho aqui, que você pintou, todo esse vermelho, que seja diferente de C. Então, desse pedaço que você pintou, que é diferente do C, ó, perceba que isso aqui é o seu C, ó. Isso aqui tudo é o seu C. Tem que ser diferente disso aqui. Então, o que que é? Exatamente esse pedacinho aqui, ó. Então, essa seria a sua resposta, tá bom? Em B. Então, a primeira coisa a se fazer é o quê, pessoal? Responder o que está dentro do parênteses. E aí, o que você pintou, você compara com as diferenças, às vezes com a união, com outra intersecção, tá bom? Para poder, então, trabalhar o exercício que ele pediu. Vamos pro próximo. Aqui é para uma análise, né, dentro do diagrama de Venn. Então, vamos lá. Ele fala lá assim, analise o diagrama, ele te deu o diagrama lá, A, B e C, e julgue as afirmativas a seguir. Antes de você ler a afirmativa 1, 2, 3 e 4, veja o que ele está pedindo no A, B, C, D e E, tá bom? Por exemplo, ó, todas são falsas. Somente a 2 e a 3 são falsas. Somente 1 e 2 são falsas. Somente a 2, a 3 e a 4 são falsas. Somente 1, 2 e 4 são falsas. Então, ele está procurando o que é falso. Tá bom? Então, aí a gente já consegue, então, eliminar algumas situações. Por exemplo, volta aqui, ó, vamos lá. Vamos analisar o primeiro. O conjunto A é um conjunto vazio? Veja que o A é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Então, o conjunto A, ele é vazio? Não, ele não é vazio. Ele tem o 4 e ele também tem o 7, tá bom? Então, ele não é um conjunto vazio. Então, eu já entendo que isso aqui é falso. Não existe, vamos pro próximo, né? Ele coloca assim, ó, não existe um elemento que pertence ao conjunto A e C ao mesmo tempo. Não existe um elemento que pertence ao conjunto A e C ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A e C, certo? Ao mesmo tempo. Não existe, ele tá falando. Então, nós vamos ver aqui, ó. O C vai bater bem aqui, ó. Né? Esse é o seu C. Olha lá. O verde pegou bem aqui, ó. Tá vendo? No seu C. Então, é uma questão falsa. Existe sim. O 7 faz tanto parte do A quanto parte do C. Então, isso aqui para nós, ele é falso. O número 7 pertence a todos os conjuntos. Vamos ver? Ele pertence ao verde, que no caso foi o conjunto A, pertence ao azul, que é o conjunto C, e pertence ao B, ó, que eu vou fazer de vermelho para você poder enxergar, tá bom? Ó. Ele tá aqui dentro, ó. Então, isso aqui é verdadeiro. O 7 pertence a todos os conjuntos, tanto o A, quanto o B, quanto o C, tá bom? Então, ele é verdadeiro. Agora, nós vamos ver o último lá. O conjunto 0, 2, 5 e 6, então, ó, 0, 2, 5 e 6 é composto por elementos que pertencem somente ao conjunto C. Então, olha só, o 0, o 2 e o 5 estão em C, né? O 6 também tá, só que ele está tanto no azul, ó, tanto no azul, quanto ele está no vermelho. Eu vou fazer o vermelho aqui em azul para você enxergar, ó, tá vendo? Então, ele tá tanto em C quanto está em B. Então, isso aqui é falso. Então, nós vamos analisar lá. Quem é falso? O 1, o 3 e o 4. 2 e 3, 1 e 2, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4. Então, para nós, é a letra E, tá bom? Analise, use lápis de cor, leve os seus lápis de cor para prova, tá bom? Para você ficar mais confiante lá, fazer tudo certinho. Nós vamos ver também situações, problemas com frações, tá bom? Então, esse daqui eu peguei da ETEC de 2009 e ele fala lá assim, ó, tradicionalmente, os paulistas costumam comer pizza nos finais de semana. A família de João, composta por ele, sua esposa e seus filhos, comprou uma pizza tamanho gigante cortada em 20 pedaços iguais. Sabendo-se que João comeu
3/12 e a sua esposa comeu 2/5, sobraram N pedaços para os seus filhos. Qual que é esse valor de N? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o método borboleta, ó. 3 vezes 5, eu tenho 15. Como ele tá falando mais, ó, mais 12 vezes 2, que dá quanto? 24, né? Agora eu vou fazer o bumbumzinho, ó, né? Essas daqui foram as anteninhas dela. E agora o bumbumzinho. Então, 12 vezes 5, nós temos 60. E aí, nós temos 39 por 60. Se você simplificar isso aqui por 3, ó, perceba que vai dar a mesma coisa do que nós havíamos feito, né? 13 em 20. Aí, quanto que... Então, eu tenho 20 por 20, menos 13 por 20, né? Podemos usar aqui também o método borboleta, né? 20 vezes 20, 400. Aí, nós temos 20 vezes o 13, que nós temos 260 por 400, né? Que é 20 vezes 20. Então, nós temos lá 400 menos 260, que vai dar 140 por 400, né? Cortou, nós podemos fazer isso aqui, ó, por 2, né? Que vai dar 7 em 20, ó. Então, 7 pedaços em 20. Se você for fazer MMC, também dá certo, tá bom? Vai dar a mesma coisa. Só não esqueça que quando você usa o MMC, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Vamos pro próximo. Agora, nós vamos ver um pouquinho de equação de primeiro grau na distributiva e na fração também, tá bom? Então, estude bem essa parte aqui. Então, nós vamos distribuir, ó, distributiva. Tá vendo que entre o parênteses e o número, ó, não tem nada. Então, nós vamos multiplicar. Nós vamos distribuir o 3 com o x e o 3 com 1, fazendo as multiplicações. Então, 3 vezes x, 3x. Menos 3 vezes 1, 3. E a gente continua fora do parênteses, ó. Menos 7 por 15. X de um lado, números do outro. Lembre-se, né? Numa equação de primeiro grau, nós temos a igualdade, né? Então, igualdade. Então, essa igualdade está querendo dizer o quê? Que o que você tem antes do sinal de igual tem que ser a mesma coisa para depois do sinal de igual, tá bom? É uma balança de pratos equilibrada. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos colocar as letras, ou você pode colocar os números que tiverem acompanhados com as letras. Mas do outro lado, depois do sinal de igual, somente os números, tá bom? Então, quem tá fora do lugar? Esses dois aqui. Então, eles passam para o lugar deles lá, trocando o sinal. Mudou de lugar, mudou o sinal, tá bom? Então, nós vamos fazer lá. 3x é igual a mais 3, mais 7, mais 15. E aí, você pergunta assim, professora, por que esse 3 aqui você não colocou mais? Tanto faz para mim isso aqui ou isso aqui, tá bom, pessoal? Ele continua sendo positivo. Tá? Sem sinal na frente vale mais. Então, nós temos lá 3 com 7, e isso dá 10, né? Com mais 15, que nós vamos ter 25. Então, x é igual a 25. Quem está acompanhado com o x, ó, 3x, vou colocar aqui, ó, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, é uma multiplicação, tá bom? Quem está acompanhado com x sempre vai fazer a sua operação inversa. Quem que é a sua operação inversa nesse caso? Nós temos a multiplicação, a operação inversa dele vai ser a divisão. Então, ele passa dividindo. 25 sobre 3 não dá para dividir por um número inteiro, não dá para simplificar, então nós vamos deixar do jeito que está, tá bom? A mesma coisa do outro lado, ó. Vamos distribuir o 5 com o x e o 5 com o 2. Então, 5 vezes x, 5x. Menos 5 vezes 2, 10. E isso tudo é igual a 5. Quem tá fora do lugar
é o nosso 10. Então, ele vai passar para o outro lado como positivo, ó. É igual a mais 10, o 5 permanece no lugar dele, permanece com o mesmo sinal. Então, nós temos 5x é igual a 15. E x é igual a 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 vale 3. Então, o meu x é igual a 3, tá bom? Agora, nós vamos ver com fração, tá bom? Agora, nós temos frações aqui para serem trabalhadas. Caiu uma de cada na avaliação de vocês, uma distributiva e uma na fração, tá bom? Então, ó, isso aqui é uma fração, isso é uma fração, isso é uma fração, faltou aqui. Então, nós vamos completar, colocando como 1 aqui embaixo, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós vamos ter que arrumar esses denominadores, né? Deixando todos eles iguais. Então, perceba que eu consigo fazer 2, 5 e 1 virar quem? Virar 10, ó. Eles são múltiplos, então facilita muito a minha vida, tá bom? Ou você tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Esse eu vou fazer no MMC para vocês verem, tá bom? Então, eu tenho 2, 5 e 10. Vamos ver o MMC deles. Primeiro número primo que divide isso aqui é o número 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide, o 10 divide. 10 dividido por 2, 5. Tem 1, 5, 5. O próximo número primo que divide essa situação é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é 1 e 1. 2 vezes 5 é 10. Eu já havia falado para vocês que eu consigo fazer 2 e 5 virar 10, né? Então, deu certinho, ó. 10, tá bom? Então, nós vamos colocar o MMC que nós fizemos exatamente aqui, ó. 10, 10, 10 e 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Ó, divide pelo de baixo, com o resultado você faz o quê? Multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. Vou fazer em vermelho. 10 dividido por 2, 5. E 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 3x, 6x. 10 dividido por 1, 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10, 1 vezes 7, 7. Tá bom? Veja aqui, ó, que deu tudo 10. Então, eu posso cortar, cortar, cortar e cortar todo mundo e só trabalhar com os meus numeradores, tá bom? Então, eu vou fazer lá. 5x mais 6, tá todo mundo dentro do lugar, ó. 5x mais 6x igual, vou colocar esse igual aqui, ó, colorido, ó, igual a 10 menos 7. Então, já facilitou aqui a nossa vida, né? Então, 5 mais 6x, nós vamos ter 11x, igual a 10 menos 7, que nós temos 8. Então, nós temos 8 dividido por 11. Não dá para simplificar, não dá para dividir, então, nós vamos deixar do jeito que está, tá bom? Bora pro próximo. Então, nós temos aí 4x sobre 3, menos 3 sobre 2, igual a x menos 3 sobre 3. Então, perceba que você tem 3 e 2, né? Que são números primos. Então, facilita muito porque a gente só precisa multiplicá-lo, certo? O 3 e o 3 são iguais, então eu uso um 3 só. Então, neste caso, vou fazer MMC, tá bom? Neste caso aqui, eu vou fazer o 3 por 2. Ou você tira o MMC se você não enxerga, tá bom? Vai dar 6. Vou mostrar para vocês, ó. O 2 que divide o 2 e o 3 que divide o 3, ó. 2 vezes 3, 6, ó. Tá vendo? Era só multiplicar porque eles são números primos, tá bom? Então, vamos fazer lá. Então, nós temos 6, 6 e 6. Divide pelo de baixo. E com esse resultado da divisão, você multiplica pelo de cima. Ou você faz equivalência, tá bom? 6 dividido por 3, 2. E 2 vezes 4x, 8x. Aí, de novo, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3 dá 2. E 2 vezes x menos 3, você pode escrever assim, ó, para você enxergar o que você vai fazer depois, tá bom? Muito bem.
Ou se não, pessoal, ó, professora, tá muito rápido, eu não consegui entender ainda esse negócio. Então, você pode fazer assim, ó, para facilitar para você, ó, para você enxergar, tá bom? Nós falamos que é 6, não falamos? Ó, 6, 6 e 6, não é isso? Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4x, eu vou esquecer. Então, você faz assim, ó. 2 da divisão vezes o 4x que tá lá em cima, depois você arruma. 6 dividido por 2 dá 3. Opa, tem 3 lá em cima, então 3 vezes 3. Eu não vou lembrar. Então, coloque ele aqui primeiro, depois você faz. 6 dividido por 3 dá 2, ó. E aí, eu não vou lembrar, não vou conseguir pensar lá em cima sem colocar ele aqui. Então, você coloque, tá bom? O 6, ó, perceba que eles são todos iguais, então eu já posso cortar. Tá bom? Cortou, cortou, cortou. Eu só vou trabalhar com o que tá nos meus numeradores. Quanto que é 2 vezes 4x? 8x. Menos 3 vezes 3, que é 9. Agora tem uma distributiva para você, ó. 2 vezes x, 2x. Menos 2 vezes 3, 6. Agora nós vamos procurar quem tá fora do lugar, ó. Isso aqui tá fora do lugar e isso aqui também tá fora. Então, nós vamos mudar de lugar, mudando o sinal. Então, eu tenho 8x, esse 2x passa para cá, negativo. Ele é positivo, passa negativo. O menos 9 vai passar para lá positivo, ó. E o menos 6 permaneceu no lugar dele. Então, 8 menos 2, nós temos 6x, ó. E 9 menos 6, nós temos 3. Então, x é igual a 3 dividido por 6. Isso aqui dá para simplificar, ó. Por quanto? Por 3, ó. Então, nós vamos ver o valor de x agora. O valor de x é 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o nosso x vale metade, tá bom? Muito bem, agora nós vamos ver as expressões numéricas. Lembre-se lá da aulinha, né, que nós falamos sobre o nosso bonequinho, lembra? Lembra o nome dele? Pacocha, né, ó. Parênteses, colchete e chave, tá bom? Pacocha, né? Lembre sempre dessa sequência, primeiro, segundo, terceiro. Aí, em relação às operações, quem que nós devemos fazer primeiro? Nós vamos fazer, se houver, né, potência e raiz, né, quem aparecer primeiro. Depois vem a multiplicação e também nós temos a divisão, mas é quem aparecer primeiro. E aí, nós temos a adição e a subtração e quem aparecer primeiro. É sempre quem aparecer primeiro. Essa sequência aqui é o que nós temos que trabalhar sempre, tá bom? Então, aqui nós temos os parênteses e nós temos os colchetes. Então, primeiro que tá dentro do parênteses, ó. É isso aqui que eu vou resolver primeiro. Então, eu vou copiar tudo, ó, até chegar lá. 12 menos. Quanto que é 5 mais 2? 7, não é isso? Vai ficar negativo devido a isso aqui, ó. Então, mais 9. Agora, acabou os parênteses, nós temos os colchetes. Professora, posso fazer tudo de uma vez? 12 menos 7 mais 9? Claro que você pode. Eu vou fazer passo a passo, tá bom? Mas você pode, sim, fazer direto. Eu vou fazer primeiro, ó, o 12 menos 7. Então, 12 subtraído de 7, nós temos 5. E aí, mais 9, ó, ainda tem colchete, então eu ainda vou fazer. 5 mais 9, nós temos 14. E 14 mais 4, veja que agora eu não tenho mais parênteses nem colchete, tá bom? Então, 4 mais 14, nós temos 18, tá bom? Tá feito. Vamos pro próximo. Aqui eu já coloquei multiplicação para, né, e a chave também pra gente poder trabalhar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é os parênteses, tá bom? Então, nós vamos até lá. 3 vezes 42 menos 5 vezes 23 mais 7 vezes, aí nós vamos fazer essa subtração, que é 92 menos o 80. Isso para nós vai dar 12. Então, o parênteses está feito, ó. Fechou o colchete, fechou a chave, tá bom?
Olhando para o colchete, você tem duas multiplicações. Posso resolver as duas? Claro que pode. Então, nós vamos lá. 3 vezes 42. Posso eliminar já pro ele direto? Ainda não, porque você tem uma soma aqui, ó. Tá vendo? Vou até tirar esse daqui para não se confundir, tá bom? Então, nós vamos fazer lá essa multiplicaçãozinha. 5 vezes o 23, nós temos 115. Mais o 7 vezes o 12. Essa multiplicação para nós vai dar 84. E fechou, tá bom? Nós ainda temos aí o nosso colchete. E nós vamos ter uma soma entre esse colchete, né? Então, nós vamos resolver isso. Então, 3 vezes a chave, ó. 42 menos. Já vou resolver. Então, ele pode sair do colchete? Pode sim. 199. Fechou, ó. E aí, nós vamos ter 3 vezes essa subtração. Só que tem um probleminha, pessoal. Ele vai ser negativo, né? Ó, 42 menos 199, ele é negativo. Então, nós vamos ter que deixar ele dentro da chave ainda para fazer a regra de sinal, tá bom? Então, 199 menos o 42, aliás, menos 199 mais 42, nós vamos ter menos 157, tá bom? Sinais iguais, sinais diferentes, né? Esse é positivo e esse é negativo, a gente subtrai, tá bom? Aí, regra de sinal primeiro, ó, o 3 é positivo, menos 157, negativo, mais com menos é menos. E aí, nós vamos multiplicar isso por 3, que dá 471 negativo devido à regra de sinal, tá bom? Vamos pro próximo. Muito bem. Aqui também, né? Parênteses, colchete, uma divisãozinha para a gente poder trabalhar aqui. Então, vamos lá. Primeiro que está dentro do parênteses, só que tem um porémzinho, né? Quando você chega aqui no parênteses, ó, você tem uma multiplicação e você tem uma soma. Quem você deve fazer primeiro? Multiplicação, tá bom? Então, primeiro você multiplica. Então, eu vou copiar até lá, ó. 18 mais 3 vezes 2, 6. Fechou. Dividido por 8 mais 5 vezes o 3. Fechou colchete, dividido por 3. Passo a passo para você ter menos chances de errar, tá bom? Agora, você tem um parênteses, né? A ser trabalhado aí. Então, nós vamos terminá-lo, ó. 18 mais 6, 24. Dividido por 8, mais 5 vezes o 3, fechou, dividido por 3. Então, você tem um colchete. Eu posso resolver, professora, a divisão e a multiplicação? Pode, claro que você pode. Só que primeiro é o que apareceu lá em primeiro lugar, né? Então, 24 dividido por 8, nós temos 3. Mais 5 vezes 3, 15. E você vai fechar porque você tem uma soma ainda a ser feita, né? Então, soma isso aqui, que vai dar 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3, nós temos... Opa! Deixa eu arrumar aqui. Nós temos 6, tá bom? Então, tá feito aí as nossas expressões. Agora, nós vamos ver alguns casos de raízes, tá bom? Raiz quadrada, raiz cúbica, as raízes enésimas e raiz dentro de uma fração. Então, a raiz de 81 é 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Por que 9 vezes 9, Pro? Porque você não vê, mas tem um 2 aqui, ó. Tá bom? Então, a pergunta é, qual o número que eu multiplico 2 vezes que dá 81? Certo? Não é quais são os números, é qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81, que é 9, certo? 169, a raiz, ó, que você não vê, mas tem um 2 aqui, a raiz de 169 é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Agora, nós temos uma raiz cúbica negativa, pode? Pode sim, tá bom? Por que pode? Vamos lá. Nós temos um número que multiplicado 3, agora é 3 vezes, ó. 3 vezes vai dar 64, que no caso seria o 4, né, ó. Então, eu vou colocar aqui. Se eu fizer positivo, ó, 4 vezes 4 vezes 4, ele dá 64, tá vendo?
E lá é menos 64 dentro da raiz. Se eu colocar menos, ó, menos 4, eu vou escrever isso aqui, ó. Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, regra de sinal. Menos com menos mais com menos dá 64. Então, perceba que quando ele for cúbica, ele pode ser negativa porque é uma regra de sinal. Lembre-se que a potência, a operação inversa dela, é a raiz quadrada e vice-versa, né? Então, para essa situaçãozinha aqui, nós temos isso aqui, ó, para voltar, né? Fazer a operação inversa da raiz é a potência. Raiz negativa de expoente ímpar sempre vai ser negativo. E aí eu só multiplico 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, tá bom? Raiz cúbica de 729. Essa daqui eu coloquei de propósito porque eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Então, se você não sabe, o que você deve fazer? Fatora, ó. Nós aprendemos a fatoração, né? Qual o primeiro número primo que nós vamos fatorar aqui e que dá para fazer esse processo? Por 2 não dá, né? Mas se eu fizer 7 mais 2, dá 9. E 9 com 9 dá 18. 18 tem na tabuada do 3, então ele é múltiplo de 3. Então eu consigo dividir por 3. E 729 dividido por 3 dá 243. Vamos ver se dá por 3 ainda, né? 4 com 2, 6. Com mais 3, 9. Então, ainda dá por 3. Então, nós vamos dividir por 3, que dá 81. 81 dividido por 3 dá 27, que ainda dá por 3, né? Dividido dá por 9, que ainda dá por 3, que dá 3, 3 e 1. Perceba que aqui que ela é cúbica, ó. Então, eu vou fazer grupinho de 3 em 3, ó. Grupinho de 3 em 3, ó. Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Ok? Muito bem. Sabendo disso, nós vamos fazer como? Vamos colocar ele dentro da raiz cúbica, ó. Raiz cúbica, você tem potência, ó. Potência, tá bom? Então, esse índice é igual a essa potência, que é igual a essa potência. Então, ó, cortou, cortou, cortou. Quando você corta esse aqui, ó, você elimina a sua raiz. Então, quem sobra para você? Sobrou o 3 vezes o 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, isso quer dizer o quê? Que a raiz cúbica de 729 é 9. Por quê? Lembre-se que é cúbica, porque 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Tá bom? Tá feito. Esse aqui agora, raiz cúbica de menos 8 elevado a 3. Então, perceba que o índice é ímpar e que essa potência tem o mesmo valor. O que eu acabei de falar aqui? Você pode fazer o cortou, cortou. Então, quem sobrou? O menos 8, tá bom? Para você poder trabalhar. Preste atenção aqui, pessoal, porque eles são iguais e o índice é ímpar, tá bom? Então, eu posso, quando ele é ímpar, eu posso fazer o corte e deixar negativo. Mas e quando for par? Que nem o próximo exemplo, ó. Raiz de 14ª de menos 14 elevado a 14, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Os dois são pares, ó. Cortou, cortou, saiu para fora o menos 14. Ele pode? Não pode, pessoal. Então, quem que você vai inserir aqui? O seu módulo. Lembre-se que o módulo é a máquina da felicidade, né? Ele entra triste, ele sai feliz. Se ele está feliz, ele permanece feliz, tá bom? Então, 14. Cortou, cortou, coloca dentro do módulo para ele sair, então, felizão, tá bom? Aí, nós temos aqui a raiz quadrada de 64 sobre a raiz de 121, tá bom? Quando isso acontece, não dá para eu dividir 64 por 121, porque vai dar um número em vírgula, né? Então, nós não podemos fazer isso, mas a gente pode trabalhar dentro da raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 64 é quanto? É 8, porque 8 vezes 8 é 64. A raiz quadrada de 121, que é 11. 11 vezes 11 é 121. Então, eu tenho 8
sobre 11. Não dá para dividir, não dá para simplificar, eu deixo do jeito que está, tá bom? Vamos pro próximo. Este aqui agora. Nós vamos começar de dentro para fora, tá bom? Então, nós vamos lá, ó. 15 menos 32 mais a raiz de 25 menos a raiz de 81. A raiz de 81 é 9. Então, 15 menos 32, mas vamos fazer essa raiz aqui, ó, que dá 16. Copiou tudo e resolve a raiz de 16. 32 mais 4. E aí, nós vamos somar isso aqui, ó. 15 menos a raiz de 36. Tá vendo? Deu certinho essa daqui, né, ó. 15 menos a raiz de 36, que é 6. E aí, nós vamos fazer essa subtração, né? Que dá 9. E a raiz de 9 é 3. Tá feito, tá bom? Vamos pro próximo. Aqui também tem uma multiplicaçãozinha. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, de dentro para fora, tá bom? Então, eu vou copiar até lá. Vamos lá. Raiz quinta de 16, multiplicado pela raiz quarta de 18, menos a raiz cúbica de 5, mais a raiz de 9 quadrada, que é 3. Então, fechou, 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 tá bom? Vamos continuar lá, ó. Raiz quinta de 16 vezes a raiz quarta de 18, menos a raiz cúbica de 8 mais 3, de 5 mais 3, que dá 8. Vamos continuar aqui. Então, a raiz cúbica de 8 agora. Qual o número que eu multiplico 3 vezes que dá 8? O 2, né? Então, ó, 16 vezes a raiz quarta de 18, menos a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 são 2, ó. Então, vamos continuar aqui, ó. Raiz quinta de 16 vezes a raiz quarta de 18 menos 2. Então, raiz quarta de 16. Qual o número que eu multiplico 4 vezes que dá 16? O 2, né? Ó, então, 5, 16 vezes o 2. 16 vezes 2, raiz quinta de 32. Qual o número que eu multiplico 5 vezes que vai dar 32? O 2, né? Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Então, raiz quinta de 32, 2, tá bom? Então, terminamos a nossa revisão. Pessoal, fica aqui os exercícios para vocês trabalharem, tá bom? Veja e reveja várias vezes esses exercícios. Pega uma folha, faça você sozinho, né? Copie o enunciado, tente fazer sozinho. Vê se você tem alguma dúvida, volta a ver o vídeo, tá bom? Para que vocês, então, possam estudar, praticar e ir para sua avaliação essa semana. Um beijo e um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.